Bora pro jogo? Bora pro baile? Bora. Boríssima. Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Isola Podcast. E hoje, este programa tem a honra em receber, aliás, Laura, você é a segunda médica presente neste programa, então se sinta assim, o tapete absolutamente estendido a você. E o que eu te disse em off, eu repito por aqui. Obrigado, Laura, por você ter aceitado. Obrigado por topar conversar comigo. Eu sei que ainda não é um lugar confortável e 100% seguro, mas se sinta acolhida por mim, porque aqui só coisas gostosas acontecerão. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, não consigo tirar o meu sorriso do rosto. A mesma proporção de nervosa, estou de feliz, mesmo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Que bonito, Laura. Ô, Laura, eu conheço você, conheço sua família, a gente já tem uma relação pessoal. Muito obrigado por você estar aqui, assim, mesmo e mesmo. Repito e triplico. Ô, Laura, me diz uma coisa. Vamos começar com os dois pés na porta. Por que médica? Por que medicina? Por que essa porra? Por que mexer com gente? Denis, essa história de médica, de medicina, nunca foi um sonho da minha cabeça. Até hoje, assim, eu penso que o destino, o universo e as forças maiores se moveram para eu chegar até aqui, porque de pensar de sonho de criança, nunca foi esse. Mas, a partir do momento em que essa centelha despertou no meu coração, não existiu nenhuma outra coisa. Então, eu sou muito, muito, muito grata ao caminho que eu percorri, porque tudo foi dando certo. Não foi fácil, óbvio. Eu acho que o caminho de nenhum profissional da saúde é muito simples, exige muita dedicação, e comigo não foi diferente. Mas a partir do momento em que eu tive essa oportunidade, porque a medicina para mim foi uma oportunidade, e talvez de me reconectar com alguma coisa que eu já tenha sido em outras vidas, sei lá, porque o que eu gosto de fazer isso não está escrito. Então, eu sou muito agradecida pelo caminho que eu percorri. Não era um sonho de infância, como eu te disse, foi uma oportunidade. Quando eu estava no... Eu já fiz muitas coisas, Denis. Eu estudei publicidade no colegial. Olha só, foi antes? Claro, antes, mas você fez muitas coisas mesmo? Me cite algumas aí. O que você fez, Laura? No colegial, eu estudei 1 ano e meio de colégio técnico de comércio exterior, porque meu pai me obrigou. Tá. Mas ele te obrigou mesmo? Filha, é isso que você vai fazer? Foi esse o determinado? Não, ele me obrigou a fazer coisa de computador, gente. Qual a chance? Tecnologia da informação, ele me matriculou. E então Deus me livre. você fez aquele técnico, é isso? Você fez o curso técnico junto com o ensino médio? Isso mesmo. Porra, que isso fina, mesmo. Laura. Você fez o quê? Ciências da computação? O que você fez? Comércio Não, exterior. foi essa a proposta inicial dele. Aí eu negociei e acabamos em comércio exterior. Tá. Aí eu fiz o primeiro ano, né, do ensino médio e mais o segundo ano, a primeira metade do ensino médio de comércio exterior. Aí eu tive um surto psicótico porque eu detestava e ele deixou eu mudar para publicidade. Deixou não, né? Ele viu que eu estava em frangalhos. Tá. E ele ou minha filha adoece, morre, eu tenho que enterrar, ou eu prefiro mudar ela de curso. Isso, exatamente. Foi exatamente isso, Denis, que aconteceu. Aí eu fiz o segundo semestre do segundo ano e o terceiro em publicidade, propaganda e marketing, sei lá o que era aquilo direito. Foi uma época muito boa da minha vida, porque eu tive contato com gente muito diferente assim de mim. E nessa fase onde eu entrei na publicidade, eu fiz teatro também, foi muito bom. Eu fiz 3 anos de teatro, cheguei a me apresentar, assim, o Teatro Adamastor aqui em Guarulhos foi super bom. Eu conheço o Teatro Adamastor, claro. Gente, mas que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Sim, eu apresentei uma peça, Denis, que tinha como pano de fundo. Lembra daquela série Confissões de Adolescente? Confissões de Adolescente, pelo amor de Deus, claro. Claro que lembra. Então, eram histórias, tinha até uma história da Ingrid Guimarães. Foi muito divertida a peça.
Uhum. Eu tive, assim, um momento de um desabrochar, assim, sabe? No teatro e nessa fase da publicidade. Foi Você bem tinha legal. quantos anos aí, Laura? Entre 16 e 18, né? Tá, tá. Aí, aos 18 anos, eu estava no cursinho, sem muito bem, sem saber o que fazer mesmo assim direito, o que, que eu ia prestar de vestibular. Eu não tinha muita ideia, eu achava que eu ia mesmo para o caminho da publicidade. Uhum, E a minha mãe, Denis, nesse ano, que foi 2005, ela faleceu. uhum. Então, esse ano de 2005 foi bem tumultuado. O teatro muito me salvou, assim, nessa época. Foi muito bom, porque eu estava Imagino, em imagino. contato com aquelas pessoas e tal. E em 2009, eu entrei em biomedicina. Aí já começou uma virada Biomedicina. de. Aí eu não sei se foi o contato com a minha mãe doente, eu não sei o que aconteceu, mas com Laura, certeza algo. desculpa interromper. É, a tua mãe faleceu em 2005, como? Assim, do quê? Qual foi o motivo? Qual foi o Denis, ela acidente? teve um câncer de mama Tá, muito agressivo, assim, e ela ficou se tratando muitos anos. Então, ela já tinha esse diagnóstico desde que eu tinha uns 11 ou 12 anos. tá, E ela batalhou muito, ela passou por diversos procedimentos e sim. cirurgias e tratamentos, e ela tinha fases de onde ela estava bem, assim, tinha uma remissão praticamente total da doença, e aí acabava tendo outros focos e tal. Tá. E você tinha quantos E anos, aí, Laura, em 2005? 18, Você, 18 vou, anos. vou dar um spoiler aqui, você é a filha mais velha de três irmãs, que essa informação Sim. eu já sei. É isso? Ah, exatamente. E quantos anos, Exatamente. Laura, repita, quantos anos você tinha em 2005? Eu tinha 18 anos, 18, 18 já. em 2005. E você As minhas participou desse processo quase que de maneira integral, desde o início da descoberta do câncer de mama, certo? Sim, sim, sim. Na verdade, Denis, a minha mãe teve uma sabedoria. Eu não vou saber te explicar, porque eu acho que eu não sou mãe, né? E Uhum. eu acho que só uma pessoa num papel de maternidade consegue entender que caminhos ela consegue fazer e que coisas ela consegue fazer para não fazer os filhos, a sua prole, sofrer Claro. tanto. E a minha mãe usou, quando eu paro para pensar hoje, a minha mãe se utilizou de tantas ferramentas para não demonstrar tanta fragilidade, né? Sim. Ela levou a gente na escola desde o dia 1 até o último dia, praticamente. Ela não parou de participar, sabe? Eventualmente, quando ela estava muito fragilizada, de quimioterapia, etc., ela passava 3, 4 dias na casa da minha avó, ou mais, eu nem me lembro muito bem. O meu pai também segurando uma peteca grave, assim, Imagino, sabe? imagino, E a imagino. gente viajava com as nossas tias, a gente viajava com alguns amigos. Então, se eu te falar assim que eu participei de todos os processos e tal, não é verdade. Ela nunca levou a gente para o hospital exatamente. Quando ela chegava muito mal, alguma coisa acontecia, a gente saía de casa, então eu não tenho tanta lembrança dela tão mal Tá. assim. Claro, Mas ela só nos últimos. verbalizava, Laura? Ela trocava com vocês? Ela verbalizava o que que ela tinha? Por exemplo, Não, verbalizava. nessas sessões mais pesadas da químio, havia ali uma troca, uma conversa para explicar o que, que de fato estava acontecendo? Ou isso também era muito superficial? Com esse Não, a gente. cuidado, eu digo superficial no bom sentido, tá? Para ter Ah, justamente esse cuidado para oferecer essa informação para vocês. então, era bem isso que você falou, Denis, era bem cuidadoso. A gente sabia de toda a verdade, né? Nunca fomos enganadas de que estava tudo bem, descobrimos subitamente. Não, desde o princípio a gente sabia que mamãe estava tratando um câncer, que tinha um diagnóstico, que ia fazer uma cirurgia, que ia ficar internada. Enfim, quando chegava em casa mal, passando mal, havia algumas vezes passando mal, assim, sabe? Mas eu acho que no contexto geral, esse pelo menos é o meu ponto de vista. A Laura, gente estava na repete para mim que escola, deu uma cortada. No contexto geral, repete dessa frase para mim em diante, por favor. no contexto geral, a gente não viu ela tão fragilizada tantas vezes. A Tá, gente via com um certo filtro.
Esse certo. é o meu ponto de vista. Tá, De repente, tá. um dia você conversa com a minha irmã de novo e ela fala, eu lembro da mamãe Sim, toda sim, semana. claro, claro. Mas Mas eu acho que ela pegou você iniciando na biomedicina, indo para a área não, da saúde? não deu tempo. Tá, Ela faleceu no ano que eu estava no cursinho. tá. E Então, você ela foi com quantos anos para biomedicina? eu completei 19, né, no primeiro ano, porque aí eu passei aquele ano de 2005 entre o cursinho e entre nada, né, porque eu estava realmente muito fragilizada mesmo com o falecimento Sim, dela e tudo. Foi um ano muito perturbado, assim, pra gente. imagino, imagino. E aí, em 2006, eu prestei vestibular para universidades particulares, acabei tentando algumas coisas na área da saúde e fui aprovada numa faculdade particular em biomedicina. E foi muito ótimo, porque eu conheci pessoas muito legais e eu tive um primeiro contato com anatomia, com histologia, com fisiologia, que são matérias muito básicas para Ô, qualquer Laura, setor. mas peraí, tem um caminho aí. Como que você, de publicidade, da menina que se apresentou no Teatro Adamastor de Guarulhos, aliás, que é a sua cidade natal, certo? Eu nasci em São Paulo e 48 horas depois eu estava em Já estava Guarulhos. em Guarulhos, tá. Já estava em Guarulhos. Maior cidade do estado de São Paulo. Como que essa menina que sai do Teatro Adamastor para um curso de saúde? Não, teve aí como que foi parar na saúde, Laura? Por que saúde? Por que prestar Denis, eu não vestibular na área da sei. saúde? Eu não juro por Deus, eu acho que eu fiquei com um sentimento, assim, uma vontade, talvez pelas coisas que eu conheci no cursinho, que o cursinho é um lugar que te abre muitas portas para muita a cabeça, assim, para profissões, né? Uhum. Então, capaz que eu li lá um livro das profissões e vi que Sim. biomedicina trabalhava no laboratório, e aí eu me interessei por pesquisa, talvez. Acho que eu lembro de algum tipo de sentimento desse tipo. Tá. E aí foi assim que eu fui para lá, E na você ficou biomedicina. quanto tempo, Laura, fazendo a Dois graduação? anos eu cursei, 2 anos. 2 anos. O total são 4? O total são 4. E por que parou Aí se você eu, estava na metade? exato. Aí nessa época eu namorava um cara que estudava veterinária. Tá, E esse cara o pai dele era um médico boliviano, mas ele era formado no Brasil. certo. Então, eu sempre ouvi essa especulação da referência dele, que se o filho dele, né, no caso, meu ex-namorado, quisesse ir para a Bolívia, lá tinham excelentes faculdades de medicina e péssimas faculdades de medicina, Tá. mais acessíveis financeiramente. Então, essa informação existia na minha cabeça, mas ela nunca foi Ótimo. uma informação Tá. concreta. Eu nunca. E aí, bom, eu no segundo ano de biomedicina, ele no terceiro ano de veterinária, e aí no final do ano, eu lembro que era bem véspera de Natal, assim, ele falou para mim que ele estava interessado em ir para a Bolívia estudar medicina, porque ele achava que o curso dele não ia ser como ele esperava, etc, etc. E na hora, alguma coisa no meu coração aconteceu que eu pensei, eu também quero. E Olha não só. foi exatamente uma coisa assim que eu sabia onde essa coisa morava dentro de mim. Eu só pensei, gente, olha essa oportunidade. E aí aconteceu um fenômeno naquelas férias de verão, porque imagina meu pai que não queria deixar eu cursar nem o que Imagino. eu queria no técnico, ir embora para Bolívia. Tudo tinha acontecido com a minha mãe mais ou menos recentemente, há 2 ou 3 anos. E aí, meu querido, foi umas férias assim realmente muito conturbadas, porque era eu querendo tirar o passaporte e a minha irmã Núbia vendo que banco que tinha lá para a gente transferir, para eles transferirem dinheiro para eu sobreviver lá. E é a Bolívia, né? Eu não estou falando de ir para Londres, para a Claro. Europa, para a América do Norte, ou então você está Sim, indo sim, para o sim. terceiro mundo real oficial da América do Sul, né? Sim, sim. Laura, Então, que mas maluquice. sim, maluquice. Mas você estava gostando da faculdade de biomedicina até então? Você estava curtindo ali os bagulho que estava acontecendo ali? Eu tava, Denis, eu tava, mas eu acho que, em minha defesa, eu quero dizer que eu ainda tava muito. Mas ninguém tá te atacando, ô, Laura. Não, mas é porque eu vou falar agora o Tá, problema grave. tá. Eu já tinha muita DP, eu tinha muita DP, eu chegava muito tarde,
O meu amadurecimento profissional entre aspas, né? Porque a gente entra na faculdade recém-saídos da adolescência e tal. Eu não tinha um compromisso muito sério com aquilo, sabe? Eu gostava, mas eu não estava levando da maneira como eu julgo que a gente deveria levar uma coisa que a gente quer muito que aconteça, né? Independente de você seguir aquilo para a vida inteira ou não. E nessa oportunidade da medicina na Bolívia, essa chama surgiu dentro de mim. E eu fiz um compromisso comigo mesma, que eu só ia sair de lá formada, que eu ia dedicar tudo que eu pudesse para aquela reviravolta. E assim foi. E assim foi. Causei uma polêmica familiar, assim, que eu não tenho palavras para descrever. Imagino. Fui muito Laura, criticada. Tem muita coisa bonita em tudo que você traz. Tem muita coisa bonita. Dando um parênteses assim, te oferecendo só um campo de observação, a pergunta que me cabe agora te fazer, assim, que me veio de maneira muito natural e muito honesta. Quando, logo depois do falecimento da tua mãe, houve alguma pressão, houve alguma necessidade interna, uma culpa ou uma certa obrigação, como irmã mais velha, de querer, de alguma forma, preencher algum lugar, não substituir a imagem materna, porque isso seria até em vão, né? Isso não tem como. Mas ficou ali uma certa. Teve um peso por ter ido para a Bolívia? Teve alguma coisa que passou pela tua cabeça internamente que te motivou? Será que eu vou? Será que eu não vou? De 3 mulheres, você tem mais 2 irmãs, certo? E você Isso. é a mais velha. Teve Exato. algum lugar desse assim? Ai, Denis, teve tantas coisas, mas assim, você perguntando para mim, Laura, você se sentiu na obrigação? Não, não me senti na obrigação, porque eu acho que eu tenho a sorte e o privilégio de ter as pessoas mais especiais que eu poderia ter na vida para me acompanhar enquanto família. Então, as minhas irmãs são dois seres humanos extremamente generosos, extremamente, Denis, desde criança. Claro, a gente tem nossos conflitos, sempre tivemos, mas nós somos grandes amigas, grandes amigas. Então, essa sensação de obrigatoriedade de mãe, não tive. Mas, em algum lugar dentro de mim, surgiu um senso de que eu talvez já tivesse vivido minimamente um pouquinho mais de coisas do que elas. Então, dentro de mim, sim, despertou um senso de organizar ou de orientar em alguns sentidos, tipo de namoro, tipo de relações interpessoais, mas nada nem perto de maternidade. Nem da parte dela surgiu essa pressão, ou eu acho que também nem do meu pai, sabe? Explicitamente ele nunca falou nada disso. Ele também foi o melhor pai que ele poderia ser dentro de muitos defeitos que cada ser humano tem no mundo, né? Mas Mas eu digo, não uma responsabilidade maternal, mas você foi estudar em outro país, né? então, aí eu acho que entra um outro ponto que é meio assim: será que eu vou, será que eu não vou? Nunca aconteceu. Eu virei um furacão de resolver coisa porque eu queria ir de todo jeito. E aí o que aconteceu foi, quando eu estava lá e quando a vida estava andando, enquanto a vida estava andando aqui para eles, a minha vida estava andando lá para mim. Então houve coisas que eu perdi. E este ponto acho que é mais crucial assim para mim, porque eles passaram sim algumas dificuldades aqui, como qualquer pessoa passaria diante de um luto tão importante quanto a figura materna ter ido embora. Eles continuaram morando na mesma casa, vivendo a mesma rotina, sem a minha mãe, sem a nossa mãe. Então eu acho que no final das contas, quem ficou com não sei se o peso, a pressão, não sei que palavra usar exatamente, mas quem ficou com a bucha mais grave, no sentido da rotina, de como a gente vai pensar isso, aquilo outro, foram eles.
Eu saí para viver um sonho, para buscar um rumo onde não tinha mais aquele ambiente da minha casa, da minha residência diariamente. É claro que eu voltava de férias, a Bolívia é bem perto, Denis, são 3 horas de voo, é bem fácil de chegar. Então eu vinha várias vezes por ano. Mas, no geral, eu acho que essa situação, se eu for parar para analisar assim, friamente, como já fiz, inclusive na terapia, eu deixei para trás, entre aspas, coisas que, por mais proximidade que eu tivesse, por mais amizade, por mais cumplicidade que nós tivéssemos, eu estava vivendo outra coisa. Claro. Mas tem algum carregamento de culpa aí, hoje, por não ter vivido isso com eles? Denis, dizer que não seria muita, Sim. sei lá, Inevitável, né? Inevitável, toda escolha é uma renúncia, né? Então, eu renunciei a passar por coisas com eles para viver outras coisas. Não propositalmente, jamais. Sim. Mas sim, eu lembro de conversas que a gente teve onde minhas irmãs diziam lá, tá muito difícil, você não tem noção, o papai tá muito triste. Ou enfim, várias coisas que me deixaram com o coração extremamente partido. Imagino. E onde eu sabia que eu podia estar aqui ajudando, colaborando com qualquer outra coisa, ou pelo menos sentindo junto a dor. E eu estava lá, por mais que estivesse doendo para mim também, não é a mesma coisa, né? Claro. Não é a mesma coisa. Nossa, Laura, quanta coisa. Terapia, quanto tempo? Quanto tempo de terapia já? Denis, então, as minhas terapias são em salvas. Eu não sou, assim, uma pessoa que consegue ficar na terapia anos e anos e anos e anos. Eu fiz várias vezes longos ciclos de terapia. O processo psicoterapêutico, formal, com psicólogo, psicoterapeutas. Isso, sim. Mas em salvas, Denis, eu venho de pulsos de terapia. Momentos onde o calo aperta muito e vai a Laura procurar a terapia. E hoje como é que tá? Você tá com ou tá sem? Hoje eu tô sem. Já tem uns 3 meses que eu tô sem. Estou morrendo de saudade da minha terapeuta. Morrendo. Sim. Mas eu acho que... Não acho nada. Acho que eu tô errada. Eu devia estar na terapia. Maravilhosa. Ô, Laura, você ficou quanto tempo na Bolívia e aonde? 7 anos em Santa Cruz de la Sierra. É muita coisa. É promessa quase, né, Laura? Puta que pariu. 7 anos é tão cabalístico, né? Quando eu paro para pensar nisso, eu acho cabalístico também. Laura, me diz uma coisa. Agora parte de uma ignorância minha e, por favor, tenha paciência. Com certeza. São 5 anos de medicina aqui no Brasil, certo? Certo. São 6, né? Assim, eu não estou muito familiarizada com os processos integralmente da medicina no Brasil, mas eu acho que são 6. Tá. E por que você ficou 7? Porque lá a gente tem que fazer um estágio obrigatório. A gente termina a universidade e faz chama Serviço Social Rural Obrigatório, SRRO. E aí eu fiz esse serviço obrigatório por acho que uns 5 ou 6 meses. E, Denis, é muita burocracia. Então, até eu traduzir toda a minha documentação, passar por um tradutor juramentado, convalidar página por página, popopó, a brincadeira durou 7 anos. Nossa Senhora. E o 7 em Santa Cruz de la Sierra, é isso? E você não sabe, a minha cabeça de toda essa história que agora você está conhecendo melhor, sobre o falecimento da minha mãe, sobre a responsabilidade que eu tinha de ir para lá e fazer aquela coisa acontecer. Denis, eu não viajei. Eu tinha medo de pegar um ônibus lá, um trem, alguma coisa turística. Era isso que eu ia te perguntar. Que desse um problema. Mas assim, vamos lá. E eu não tinha coragem. Tá, então vamos lá. É como se você... Veja se faz sentido. Vamos trocar aqui, tá? Vamos trocar. Tá. É como se você tivesse abdicado, de fato, deste núcleo familiar para a realização de um sonho. E este sonho deveria ser milimetricamente cumprido. Eu fico imaginando, tu não bebeu nem uma cerveja, não ficou bêbada? Claro que eu bebi! Porra! Claro que eu bebi!
Porra! Não, isso Pensei aí que a não tem nem culpa condições. estivesse presente do primeiro Não, ao sétimo ano em Santa Cruz. jamais. Eu aproveitei muito. Denis, eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu fiz amigos que eu quero levar para minha vida inteira. Somos amigos até hoje. Tenho sobrinhas e sobrinhos, filhos já de Que amigos que coisa já linda. tiveram filhos. Nós carregamos uma amizade de um grupo gigantesco de pessoas e nós bebemos praticamente todos os finais de semana e eventualmente durante a semana também. Isso Graças a é uma Deus. realidade da Isso. faculdade em qualquer lugar do mundo. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Porque até a tua mãe ficaria Graças a puta. Deus. Como assim, filha? Eita, pelo Não, amor de Deus, Denis, o vai meu. beber, vai curtir tua vida. Porra! Não, jamais, jamais, jamais. Foi incrível. Assim, nesse núcleo, inclusive, de amizade, de pessoas especiais que passaram pela minha vida, a Bolívia Santa Cruz me deu gigantescos presentes. Eu sou E, muito e abençoada. parece que caiu o namorado, né? Caiu no primeiro semestre, querido. Não Caiu no primeiro aguentou, mas semestre. ele ficou estudando lá também, Laura, ou não? Ficou Na estudando mesma lá, se formou faculdade? na mesma faculdade. Ele é um excelente profissional. Atualmente ele é casado, tem uma filha. Nós não temos uma relação assim, nós Sim. não trocamos muita ideia, mas eu torço muito por ele. Ele escolheu uma Ah, pessoa que legal, maravilhosa, que ele é bonitinho. maravilhosa. Sim, Até porque ele contribuiu muito, né? E olha só, demais, 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 Denis. Eu sou extremamente grata. Laura, me perdoe assim, eu sou um sujeito, embora aquariano, eu acredito muito no amor. E eu acredito muito, pode ser um pensamento Zezé de Camargo, anos 90, mas pode ser muito real também. As Certo. pessoas elas têm algumas funções, e isso parece mercadológico e até crueldade, mas eu coloco num nicho que é muito afetuoso. As pessoas têm algumas funções com as outras a partir do encontro. E talvez Tem, o teu eu encontro com concordo. ele aliás, foi para isso. Foi. Concorda Não comigo ou tenho a não? menor dúvida. Concordo totalmente, Denis. Sabe por quê? Porque a nossa estrutura daquela relação anteriormente era a gente veio de um relacionamento da escola. Então, os meus pais se conheceram. Os meus Olha que pais. Os bonito, sim. nossos pais se conheceram. A minha mãe conhecia a família dele bastante. Eu acho que não haveria meio do meu pai ficar tranquilo, Ainda, entre muitas exato, aspas, com essa situação, se não sim. houvesse essa relação, se não Nossa, houvesse total, essa Laura. confiança. Total. Total, total. Olha que simbólico Então, isso, que significativo. demais. Muito. Eu sou muito, muito agradecida por essa pessoa, por esse ser humano. Eu desejo do fundo do meu coração as melhores coisas para ele, para toda a família dele. Sim, Nunca passou no meu coração um sentimento de XY. Não. O claro, resíduo que total, sobra aqui dentro de mim é de gratidão e de total. Que bonito, gratidão Laura. eterna. Isso, isso, Sim. isso é foda, isso é muito foda. Ô, Laura, como é viver na Bolívia? Porque a Bolívia para mim é o seguinte, a Bolívia para mim é a Bolívia. Aliás, a gente é preconceituosos, né? Uma série Sim, de nossa. dogmas. A gente não tem a noção da diferença entre o peruano, o boliviano, o chileno um pouquinho mais, mas assim, o que é a Bolívia se não aquele monte de cor, aquele monte de gente assoprando aquelas coisas? É muito pouco de informação que a gente recebe. É muito É pouco. muito pouco, Denis, é muito O pouco. que você sabia da Bolívia antes de entrar na Bolívia? Nada, eu não sabia nada direito. Eu continuo Nada. nesse lugar, a gente continua nesse lugar, todos brasileiros. Então, e quando a gente fala Bolívia, é generalizar muito, porque a Bolívia é um país muito, muito múltiplo. A Bolívia tem La Paz, que é sei quantos mil metros de altura, e tem Santa Cruz de la Sierra, que é igualzinho a gente. Então, você Sim, fala, nossa, você sentia falta de ar? Não, gente, eu não morava não em La tava La Paz, eu Paz, morava né? em Sim, Santa Cruz de sim. la Sierra. Sabe, Santa Cruz de la Sierra é um calor bizarro. Você já levou alguma vez vento com terra nas suas Puta pernas, assim, que você pariu. caminhando de vento com terra? É Nossa, isso. é esse o lugar? Lá é um plano gigante, assim, um plano que venta quente e sabe Cuiabá? Lá tem dias de Cuiabá. É Meu muito Deus. calor mesmo. Fritar ovão no asfalto. Ou no asfalto. Lá tem dias muito quentes. Nem todos os dias são tão quentes assim, mas tem muitos dias muito quentes.
Santa Cruz de la Sierra é uma capital econômica da Bolívia. Lá é onde se gera mais renda no sentido da economia, assim, Denis, shoppings, lojas de carro. A classe média lá é minúscula. Ou você é pobre, ou você é rico. Tá. Então, é um país não, eu vou falar mais pelo meu estado onde eu moro, mas a Bolívia é assim, é muito discrepante, né? A desigualdade social é bizarra. Sim. Então, é muito impactante, Denis, é um país bastante machista. Nós brasileiras, nós mulheres brasileiras, nós temos todo um dogma, um estigma de sexualização perante o resto do mundo. Então, quando a gente estava sozinha, num ambiente desacompanhada, ou em 2 amigas, ou em 3 amigas, não era incomum de um cidadão achar que tinha o direito de vir até a sua mesa, fazer uma pergunta. Entendi. Enfim, é um país... Mas, Denis, assim, eu tô falando isso porque você tá me perguntando como é viver na Bolívia, então tem essa nuance. Mas eu amei morar lá. A Bolívia me fez uma mulher, de verdade. Santa Cruz de la Sierra me trouxe a maturidade de pagar minhas contas, com o dinheiro que meu pai me mandava, claro, mas com as responsabilidades que morar sozinha num outro país mais perigoso que o seu. Na verdade, eu falo país, São Paulo, porque o Brasil tem vários países dentro, né? Então, São Paulo. Eu era praticamente, assim, uma das poucas pessoas do Sudeste. Então, eu tinha um Muitos amigo brasileiros, Laura? baiano, Muito muitos brasileiro? brasileiros, muitos. Tinha uma chinesa na minha sala, tinha uma canadense na minha sala. Olha. Então, muitos investidores no mundo iam morar lá para investir dinheiro. Então, levavam seus filhos também, imigrantes e tal, e que acabavam entrando na universidade Caramba, lá. quanta coisa. Muita coisa, Denis, muita coisa. O que eu recebo é que é claro que eu fui para o estereótipo, mas Bolívia é hypado aqui no América do Sul, né? Tem o deserto do sal e a galera Turisticamente, sim. Bolívia, eu vejo assim essa chega até nós essa discrepância, mas deve ser gigantesca, né? É muito rico, é muito pobre, né? Sim, Denis, muito, muito, porque a plantação lá de soja, de milho, é muito promissora. Então, o curso hypado lá é agronomia, não é medicina. Sim. E na minha Entendi. faculdade tinha agronomia. Os caras chegavam de Porsche, de Ferrari, e Sim, eu de imagino. sandálias havaianas. E todos Imagino. os outros Ah, brasileiros. Guarulhos, né? Respeita Guarulhos, porra. Guarulhos, respeita a Ah, minha cidade, querido. É isso. Tinha um amigo meu baiano que me chamava de comedora de arroz. Porque quando eu cheguei lá, que coisa é muito, maravilhosa. é muito norte e nordeste, é muito cuscuz com ovo que eu aprendi a comer. Sim, que coisa E, linda. e no meu almoço tem arroz, no deles não tem tanto arroz, tem mais cuscuz, Sim, talvez, né? sim, sim. Eu também sou um comedor de arroz. Adoro arroz, Laura, pelo amor de Deus. Ô, Laura, mas aprendeu espanhol, né? Falou espanhol, né? Algum momento lá? Falei muito bem. Olha, eu me dediquei em tudo, Denis, inclusive no idioma. Então eu cheguei lá sem falar nada e saí de lá elogiada pelo meu espanhol. Uhum. Hoje, atualmente, se o cara vier assim me perguntar toda a informação do mundo, eu certamente vou travar um pouco, porque já tem 2015, 22, 7 anos, né, que eu voltei. Mais um ciclo cabalístico de eu contando essa Mais história, hein, um, de 7 7 mais 7, anos. sim, total. Então, mas eu fiquei fluente, não tem como, né? Tem que se Sim, sim. dedicar, pô, tem que falar o idioma dos caras. Ô, Laura, e me diz uma coisa. Eu lembro que em um determinado momento aqui no Brasil, o meu plano de saúde era na época Sansil, nunca vou me esquecer. E eu passava por muitos médicos bolivianos. E eu lembro de um Certo. momento que chegou um certo preconceito, teve uma discussão social de dos médicos imigrantes trabalhando aqui. E eu te pergunto de maneira muito reta, prática e objetiva. Você sofreu algum tipo de preconceito por ter se formado na Bolívia? Sofreu algum tipo de resistência por parte dos médicos brasileiros desse sistema protocolar? Você
encarou alguma dificuldade por ter feito, por ter estudado, por ter ficado os tais 7 anos em Santa Cruz? A resposta reta e direta é sim. Mas a resposta ampliada é: eu não tenho cara de boliviana. As pessoas têm preconceito com a imagem das outras pessoas. Então, na porta do plantão não tem meu diploma, onde eu me formei, né? Eu atendo a pessoa e a pessoa sai satisfeita ou não de acordo com o meu atendimento. O que eu acho escroto na humanidade é esse cara crachá que as pessoas fazem. Então, eu certamente não sofri 1% do preconceito do que uma pessoa que tem uns traços mais indígenas, ou talvez um sotaque mais acentuado, já sofreu. Mas sim, Denis, quando eu estava no primeiro ano da residência, ou quando eu estava nos meus primeiros plantões, ou nos meus primeiros estágios, e o chefe ou o seu superior ah, Por favor. então, eu recebi sim alguns narizinhos torcendo. Eu precisei provar que eu era dedicada e de que eu me dediquei o suficiente para chegar onde eu estava. E, Nene, certamente isso ainda acontecerá eventualmente, sabe? Eu estou preparada para isso. Isso não é um problema para mim. Eu fico só assim, pesaró, mas a história completa é de muito mais gente me acolhendo do que me esculachando. As pessoas, na maioria das vezes, se interessavam, elas queriam saber onde, elas queriam saber como eu consegui convalidar o meu diploma e me apoiavam, porque viam que eu sou uma profissional dedicada, como qualquer profissional que se dedica ao seu trabalho, ao seu ofício. Então, não preciso ficar me justificando que é isso ou por aquilo. Claro. Não, você faz aqui o seu trampo e pronto. No meu caso, é assim. Eu acredito que certamente não deva ser assim para todas as pessoas. Mas no fundo, quando você é um bom profissional, não interessa de Total. onde você veio. Você consegue atender a pessoa até se vocês não falam a mesma língua. Total, 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 total. É... Só uma curiosidade, Laura. Teve um certo período de médicos estrangeiros para ocupar espaços que não são ocupados por brasileiros. Você, obviamente, é muito a favor, certo? Certo. Era só uma curiosidade. Porque eu compartilho e assino embaixo a mesma opinião e leitura que você. Laura, hoje você trabalha. Eu vou ter que te dizer isso, eu vou ter que te perguntar isso. A minha curiosidade, Laura, ela pulsa, ela pulsa. Quando você atende um sujeito, aliás, qual é o teu Instagram, Laura? Laura NFS. Não é Need for Speed, é Neves Ferreira de Souza. Maravilhosa. Então repete, @Laura. Laura NFS. Neves Ferreira de Souza. Tem uma coisa lá que eu vi, quando você posta, aliás, faz tempo que eu não vejo, e depois eu te pergunto isso. Tem umas postagens que eu vi nos teus stories que mexia muito comigo. Eu acho que você estava atendendo de maneira pública. Eu atendo até hoje. E eu, assim, de uma simplicidade, de uma beleza aquilo, Laura, de uma beleza tão grande. Diz uma Você é um coisa, querido. não, aquilo me toca profundamente. Você atende essas pessoas, Laura, que chegam para você, e pode ser simples, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, sei lá. Você atende para quê? Por quê? E para quem? Denis, não tem nada que me deixa mais
não tem nada que me dá um sentido de vida, de importância, de significância. Não há nada que me deixa mais satisfeita comigo mesma do que fazer uma pessoa compreender uma coisa que ela não compreende no sistema de saúde e de vivência da vida dela. Vou te dar um exemplo. O que eu mais gosto de fazer no posto de saúde é fazer a pessoa entender que ela tem que tomar o remédio da pressão todo dia no horário certo. Quando a pessoa sai de lá e eu acessei aquela pessoa, ou que ela aprendeu a aplicar insulina sem medo, ou que ela compreendeu que ela precisa muito baixar o colesterol e que as besteiras, as bolachas, os biscoitos, os lanches são os verdadeiros vilões e não o arroz e feijão. Esse tipo de orientação básico do básico. Quando eu vejo que eu acessei aquela pessoa, a pessoa sai de lá agradecida, sai de lá com uma carinha diferente do que ela entrou, isso me faz feliz. Então, para quem? Para mim. Por quê? Porque a sequela de um AVC, de um infarto, você perder um parente por causa de uma coisa absolutamente evitável como essas, é, assim, para mim, uma das mais incríveis realizações que o universo poderia me proporcionar. Então, a minha entrega na consulta é nesse sentido, do básico. As pessoas que eu atendia no ano passado, principalmente, que eram de uma comunidade extremamente carente, elas não tinham... Denis, eu acho que assim, o que acontece no sistema público, no posto de saúde, é que algumas pessoas, não são todas as pessoas, tem gente muito esclarecida na periferia, muito esclarecida, tá? Mas algumas pessoas não têm embasamento de educação, não é culpa delas, obviamente, para compreender pequenas orientações. Então, fica tudo meio supérfluo. O doutor me passou esse remédio aqui e ele não dá tanto valor, tanta importância para o horário, para a frequência. E é isso que me deixa feliz, é entender, é fazer a pessoa entender essa importância, que é simples, que é aquilo, é simples, precisa ter comprometimento com aquilo. Então, essa coisa de atender no postinho me satisfaz muito, Denis, me satisfaz muito, assim, eu fico muito feliz de poder... Sim. E é uma coisa tão simples, Denis, tão simples, não é assim Sim. Sabe, parece muito bobo, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de incentivo mesmo, para o médico estar lá no posto, para o médico não sair do posto, para o médico permanecer naquele trabalho e fazer aquele trabalho com um pouquinho mais de tranquilidade, eu tenho certeza que a gente poderia melhorar muitos indicadores, sabe? Mas a realidade é um pouco conturbada. Fantástico. Eu sou muito agradecida pela oportunidade de fazer o que eu faço, no posto de saúde também. Fantástico. Fantástico, Laura. Não esperava nada diferente vindo de você. Eu fui coordenador de teatro num centro cultural no equipamento público ligado à Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, na região onde eu nasci, na Penha, zona leste de São Paulo. Eu dei aulas efetivamente de teatro para crianças e adolescentes dos 7 aos 18. E eu fiquei nesse espaço durante 8 anos. Tudo que eu mais fiz, Laura, era muito semelhante ao que você faz. Era só oferecer o meu olhar, a minha atenção e o meu afeto. Exatamente. Muito mais do que qualquer outra coisa. E não tem nada que faz a gente se sentir mais humano. Nada. 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 Nada se compara à humanidade, à plenitude que a gente sente, de fazer alguém compreender, de orientar, de saber que aquela pessoa saiu de lá se sentindo com um norte um pouquinho melhor. Vista, né, Laura? Isso é muito satisfatório. Vista, notada. Vista, notada. É isso, Denis, é exatamente isso. Sim. É exatamente isso. E eu acho, Denis, que vai para além dos muros do posto de saúde. Vai para além dos muros do local onde você ofertava a sua escuta e o seu trabalho. Eu acho que isso faz da gente, assim, um único ser, porque como você fala muito de comunicação,
quando a gente consegue transmitir uma informação de qualidade, é porque aquela pessoa também está aberta a receber aquela informação e é uma troca. Então, eu deixo um pouco de mim nela e ela deixa um pouco dela em mim. Total. Isso é muito fantástico. Isso é muito prazeroso. Encontro. É isso mesmo. Nada faz a gente mais humano do que lidar com alguém da nossa espécie da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível. É isso que é o encontro que você fala. É você dar a sua qualidade e receber a qualidade de quem está ali. Total, total. Ô, Laura, uma pergunta política antes de oferecer, quase uma provocação. Eu já acho que sei a resposta, mas eu acho que sempre vale a pena reforçar. Se não fosse o Sistema Único de Saúde neste país, o que aconteceria? A gente estava bastante mais comprometido. Nossa, é caos a palavra que eu quero usar, caos. O Brasil, eu morei na Bolívia 7 anos, tá? Eu vou relembrar aqui essa parte. A Bolívia não tem SUS. Na Bolívia, a gente escreve um receituário para o paciente que está internado num hospital particular, porque não tem no hospital público, e a gente escreve assim: senhor, compre um soro de 500 ml, compre um scalp, compre uma mangueirinha onde vai o soro, um equipo de soro, compre uma ampola de dipirona, compre um isso, compre um esparadrapo, compre aquilo e volte aqui. E aí a pessoa olha para você com olhos desesperados e fala: doutora, me fala o que eu preciso comprar daqui, tira todo o supérfluo. Na Bolívia, eu aprendi a fazer uma bolsa de colostomia com um saquinho de soro. E é isso que eu tenho para dizer. É só isso que eu tenho para dizer. As pessoas têm dificuldade de valorizar o que elas não precisam. Tá? Poderia ser muito melhor, sem dúvida. Eu posso listar aqui 100 coisas que seriam facilmente resolvidas se a gente não tivesse tanta corrupção. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu não gosto de ficar reclamando muito, apesar de às vezes eu reclamar um pouco. Não somos seres humanos. Mas não existe pensar assim: então o ano que vem não vai ter mais. Seria um cenário de guerra mesmo, na nossa realidade do Brasil e dos tantos Brasis que existem dentro desse Brasil. Seria um cenário de guerra mesmo, certamente. E olha que eu não sou nenhuma especialista, eu não sou nenhuma estudiosa do sistema, nada disso. Eu sou uma funcionária, sou uma pessoa que está ali fazendo a minha parte só, mas eu tenho certeza que se você perguntar isso para 5 mil funcionários do sistema, pode ser o mais satisfeito ou o mais insatisfeito, todos eles vão te responder a mesma coisa. Ô, Laura, você não se emociona não cuidando dessa gente toda aí? Quando você se emociona, o que acontece? Porque eu fico pensando, eu ofereço teatro, Laura, perto do que você oferece, eu faço assim, ó. Nada a ver. Eu já me emociono. Por exemplo, claro, eu estou fazendo minhas piadas sem graça aqui, mas me surge adolescentes lá que não tem a possibilidade de... Laura, o teatro é assim, todo mundo que não se sente pertencido vai ao teatro. Todo mundo que não se sente adepto aos cleros, aos núcleos que se estabelece ali no ensino médio ou na escola, vai para o teatro. Então, é um bando de inadequado, de acordo com a sociedade, né? É um bando de inadequado. E aí eu chego para eles e falo assim: gente, vocês são muito bem-vindos aqui. Isso já desperta, caralho, eu nunca ouvi isso. Como é que eu sou bem-vindo no espaço? Eu nunca fui. E às vezes eu me emociono muito, Laura, porque o sujeito que está ali, ele nunca foi ouvido. Nem em casa, muito menos na escola, muito menos em lugar algum. E aí eu não só ofereço palco para ele, como eu ofereço meu ouvido. Eu ofereço uma plateia de 500 pessoas para ouvir este cara. E eu fico muito emocionado. Uau. E aí eu vou... Isso é foda, claro que é. Eu tenho que valorizar a única coisa que eu sei fazer. Não, isso é muito, 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 muito incrível. Mas eu fico imaginando você que assim, Laura, é matéria.
Claro que a alma é muito significativa, mas a gente não pode esquecer do corpo físico. Tu Sim, não se emociona não, Laura? E quando tu se emociona, o que que acontece? depende. Depende, eu me emociono muito, eu me emociono mais do que eu gostaria de me emocionar, mas tem horas que você não pode se emocionar, porque você tem que raciocinar. Ponto final. Senhora, sai daqui porque está acontecendo isso e isso, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Quando a gente resolver essa primeira etapa, eu vou chamar a senhora assim que eu puder para te dar um parecer. Ponto. Caramba, entendi. Puta que pariu. Tem outros momentos, Denis, que eu choro junto. Eu já chorei junto. Não vou te falar que foram várias vezes, mas algumas vezes eu já chorei junto. É um momento um pouco de destruição para mim, porque tudo aquilo que você tenta construir com a pessoa, naquele momento onde você chora junto, você destrói. Isso não é ruim sempre, mas isso não é bom sempre. Então, o profissional que está ali com a cara no problema, ele tem que ter uma postura, sim, sim, não tem como negar isso. Mas o principal ponto para mim não é o quanto eu ouço, o quanto eu acolho, é o quanto eu aprendo. Eu vi já algumas coisas, e eu acho que, se Deus quiser, pela longa estrada da vida, verei muitas outras, onde eu tirei lições assim que só eu sei. Assim como você, só você sabe de alguns sentimentos e sensações que você teve, de se orgulhar de si, de se orgulhar daquele cara que você pôs na frente de 500 pessoas. Isso é Deus. Eu acho que isso é Deus, isso é muito divino. Teve um momento, Denis, lá nos arredores de um postinho que eu trabalhava, esse do ano passado, que acho que foi o mais vulnerável que eu já trabalhei na minha vida. Tinha uma comunidade cigana nos arredores do posto. Eles moravam em cabanas mesmo, num terreno de chão batido. Lá alagava muito, as Aonde pessoas isso, perdiam as Laura? coisas. São Paulo, divisa com Guarulhos e com Itacoaquecetuba. Perfeito. Onde eu vi, Denis, é o seguinte, no postinho a gente tem um dos serviços que a gente oferece, é um serviço de visita domiciliar. Uhum. Nós, tem os agentes de saúde, aqueles caras do coletinho azul, que vão ver se tem Tá, pratinho de água sim, parada da dengue. tá. Cada um desses indivíduos compõe uma equipe no posto. Então, Uhum. normalmente tem 4 ou 5 agentes de saúde para cada equipe do posto. A equipe do posto é composta por um médico, um enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem e os agentes de saúde. Certo. Os agentes de saúde monitoram um determinado número de casas, de acordo com o range deles lá. Sim. E aí, essas pessoas monitoram as pessoas que não saem de casa, que a gente chama de acamados ou restritos. Os velhinhos que vivem em condição de cama mesmo, ou Restrito é muito pessoas. foda, né, Laura? Só um parênteses. Restrito é muito foda. Denis, Não tem um restritos ao nomezinho lar. melhor, não, porra? Restritos ao lar, restritos ao lar. Ah, tá. Tá bom. Menos mal. Porque Desculpa, restrito, eu porra, não. porra, restrito puta que pariu. Eu fico A gente pensando, trabalha tanto para não restringir as pessoas e claro, bota pô, esse nome. restrito. Não, Eu sou restrito? Caralho, o que que é? não, Tá, restrito ao lar. tá. A Menos pessoa não mal. consegue sair para fazer nada, praticamente. Tá, Então, tá. desculpa, eu devia ter falado completo, né? Ficou zoado mesmo a Não, princípio. não, é porque eu fiquei me sentindo, porra, restrito, caralho, como é que eu sou restrito? Mas eu entendi Eu perfeitamente. não aceito! Não, não É isso aceito aí. porra nenhuma. Aí cola aquele adesivo, restrito, vai se fuder, restrito. Restrito. É isso Exato. aí, eu Tá, concordaria com certeza. tá. Bom, estava num dia de visita domiciliar. Doutora, tal dia a senhora vai visitar a fulana de tal, tem isso, isso e aquilo. Pronto. Estava lá no meu caminho de visitas domiciliares. Esse lugar tinha uns lugares um pouquinho mais longe, eventualmente eu ia de carro com a equipe. Parávamos o carro na frente da casa da dona fulana e fazíamos a visitinha. Nas periferias, Denis, muito, assim, vulneráveis, existem muitos locais que recebem coleta de recicláveis, né? Tá. Não são lugares muito salubres, normalmente. São galpões onde as pessoas levam lá o que elas encontraram no que é lixo para a gente e no que é trabalho para Salubres, eles. salubres também é um termo técnico. Acontece assim, não dá para viver, não dá para ficar lá. É isso, né?
O local de trabalho da reciclagem, alguns desses galpões é muito bagunçado, tem muita sujeira, deve ter bicho, com certeza, foco de muitas doenças, enfim. E, Denis, eu vi uma das cenas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida e eu chorei por uma meia hora. Ninguém viu. Um menininho de uns 5 ou 6 anos estava com um saquinho de latas. Eu acho que eu vou chorar de novo contando, meu Deus. Ele estava com um saquinho de latas. E ele estava vestidinho, assim, não era um menino de rua, era um menino muito, muito humilde, com o irmão dele, irmão, primo, amigo, não sei, pareciam irmãos mesmo, que tinha uns 11 anos, e esse menino veio com um saquinho dele de lata. Enquanto eu esperava os agentes de saúde virem de outros lugares, eu acompanhei essa cena de dentro do carro. E ele falou, vou lá levar. E aí levou o saquinho de latas dele todo feliz e voltou sem nada, com a cabeça meio baixa assim, meio tristinho. E ele falou pro irmão dele, o irmão dele perguntou, e aí, deu quanto? E aí o menino disse, só R$1. E esse irmão, Denis, segurou esse menino pelo ombro e abraçou ele. E eles foram embora juntos, numa harmonia, numa sensação de tranquilidade, porque esse menino juntou essas latinhas, foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Provavelmente esse R$1 era para ele mesmo, não era para a família dele, nem nada. Deu só R$1 e esse menino puxou a cabeça dele, assim, sabe quando a gente puxa um amigo e abraça no peito, assim, e eles foram embora juntos e abraçados. E aquilo me deu uma noção de humanidade. Ele não se lamentou, ele não disse que pena, ele só abraçou aquela criança e eles saíram andando juntos, de volta para casa, numa boa. E passou tanta coisa na minha cabeça que eu nem sei te falar. Eu só chorei, porque aquilo não foi exatamente triste, mas aquilo também não é exatamente feliz de se ver. Então, o que eu quero concluir com isso, sobre você ter me perguntado, de escuta, de não sei o quê, é que eu tenho a oportunidade de entrar em contato com situações que só uma pessoa muito, muito abençoada, assim como você, Denis, no seu ambiente de trabalhos que tem mais a ver com pessoas vulneráveis e tal. Só a gente tem essa oportunidade de presenciar essas coisas, sabe? E de direcionar o nosso olhar. Sim. Que é um olhar humano e que enfim, sei lá. É muita coisa, né, Laura? É muita coisa, muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Ô, Laura, o que você... Eu te disse isso antes, em off, e repito por aqui, mudando completamente de assunto, senão a gente morre aqui, pelo amor de Deus, não é o objetivo morrer. Não, não agora. Aqui. Não é. Não, pelo amor de Deus, já passamos por tanta coisa. Primeiro é o seguinte, eu tenho um grande amigo médico, ele é urologista. Sim. Inclusive já esteve aqui, sentado nesse sofá, ele foi o primeiro médico que esteve aqui. Sentado urologista, aí. Trabalho com cirurgias urológicas atualmente. Urologistas, também. Isso. Ele sentou aí nesse mesmo sofá que você está. Certo. E a gente tem um grupo, né, de WhatsApp. Ele foi meu amigo, ele foi meu amigo, ele é meu amigo desde a infância, né? A gente estudou junto também. E o grupo virou o nome dele é Ronaldo Guimarães. Aliás, para você que está assistindo, assista também o Papo com o Ronaldo, que está incrível. E virou, assim, pergunta Ronaldo, responde Ronaldo. Ele é urologista, mas assim, Ronaldo, tô com o dedo aqui no pé. Puta que pariu. Realidade da vida do médico, querido. É isso mesmo? Mas você isso. tem paciência para responder? As pessoas perguntam qualquer coisa para você. Por exemplo, Laura, tô com dor de cabeça. O que eu tomo hoje? Laura, comi um negócio ontem, Laura, Laura, é isso? A vida é isso? Não pode ser isso, Laura. Denis, honestidade. Vou te dar uma resposta bem honesta. Eu prefiro muito que a pessoa selecione melhor
o que ela vai pedir de ajuda. Mas às vezes não tem como selecionar, Laura. Às vezes você vai no ímpeto. Porra, me ajuda aqui. Você já me ajudou. Laura, eu nunca vou me esquecer disso. Eu gravo, eu uso a minha voz. A minha voz é a minha maior ferramenta de trabalho. Teve uns stories que ela estava já uma taquara rachada. Você, muito pontual, falou, querido, isso. Obrigado de nada. Maravilha, assim. E você fez, bonitinho. Gratuita, uma consulta gratuita. Mas, porra, isso sempre, Laura. Que chatice da porra. Então, Denis, é bastante sempre. É bastante sempre. E a minha resposta mais honesta que eu posso tirar é essa. Por favor, audiência. Selecione melhor, seja mais criterioso. Criem um pouco melhor. Eu nunca recusarei uma ajuda. Não, até porque você fizeram a porra do juramento. Não tem juramento também nessa merda? Eu jurei, eu subi no púlpito. Mas é assim, Denis. Não sei o quê. Tô com uma pinta na orelha. Pode ser câncer? Pô, a resposta é pode ser câncer. A resposta é não deve ser câncer, mas pode ser câncer. É muito complexo, entendeu? Ao mesmo tempo que você fez um juramento, você tem um juramento com si mesmo de você não ser relapso. Como você vai orientar assim, tipo, o que pode ser, não sei o quê? Puta, pode ser um montão de coisa. Sim, entendi. Vamos mais uma consulta. Então tá bom. Eu vou ser mais criterioso nessa minha pergunta. Você tá na pista. Vai. Você tá ouvindo assim, sei lá, Pichote, 3 horas da manhã. Porra, tá delícia. Tá delícia pra caralho aquele Pichote ali. Tá delícia. Tá delícia aqui, tá na pista. Aí, de repente, você, mesmo assim, levemente bêbada, avista ali alguém que talvez esteja precisando. Você fala... Caiu no chão. Caiu, sei lá, houve alguma merda ali. Vou. Você vai? Vou. Entendi. Vou porque dentre os bêbados, mesmo eu um pouco alcoolizada, eu acho que se não tiver, né, de repente tem outro médico ali que tá sóbrio, que tá ótimo, que é amigo do cara, maravilha. Mas eu vou dar uma sondada assim, óbvio. Tá bom. Eu já parei na Fernão Dias porque um acidente aconteceu na minha frente, um carro capotou, parei. Um dos principais pontos para você fazer um resgate, assim, um socorro, qualquer coisa, é você entender se o ambiente está seguro para você. Porque o que adianta separar o carro e aí virem, baterem no seu carro, tem uma outra pessoa para ver. Então, assim, o ambiente estava mais ou menos seguro, parei o carro, botei a cabeça lá, tinha criança, tinha idoso, todo mundo se arrastando pelo carro, não machucou ninguém muito grave, tinha lá um dente caindo, mas estava todo mundo respirando. Eu entrei no carro e fui embora. Já estavam chamando o SAMU e tudo. Sim. Então, assim, Denis... Aí você volta pro carro e volta para Transcontinental. Tudo bem? Tudo certo? Estou indo pro meu trabalho? Assim? Não, dá um negócio, né, Denis? Dá um negócio, lógico. Pô, a gente tem sangue nas veias, querido. Não é bem assim. Vocês têm, né? Porque às vezes dá a impressão de que não tem. Vocês têm, né, Laura? Nós temos. Se cortar, sai sangue, eu juro. Tá. Ótimo. Perfeito. Ô, Laura, você tem feito um trabalho muito bonito na internet e eu tenho te acompanhado. Muito obrigada. E você tem usado o teu Instagram como, assim como eu acredito também, como mais um espaço que dá para a gente oferecer o nosso melhor. O Instagram, as redes sociais, seja lá a plataforma que for, é mais um espaço aberto onde pessoas incríveis, competentes, de qualidade, também precisam oferecer ali o seu melhor. O que você tem oferecido por lá? Denis, eu sou cirurgiã geral. Eu fiz cirurgia na residência. Eu já coloquei a mão dentro de várias barrigas. Eu adorava essa sensação. Eu gostava muito desse tipo de procedimento cirúrgico. Eu vomito até agora? Hoje... Vomito agora, depois? Não. Vomita depois. Tá. Vomita no pós. Mas o que eu quero dizer é, eu mudei um pouco de ares. Eu continuo trabalhando como cirurgiã. Eu faço cirurgias dermatológicas e cirurgias urológicas com um chefe meu. Eu sou auxiliar desse cirurgião. Tá. Mas, Denis, eu, assim como o meu primeiro movimento na medicina ou na saúde, teve toda uma construção de raciocínio, eu acho que as pessoas chegam muito a extremos e a gente olha muito pouco para a prevenção.
Eu acho que a gente olha muito pouco para a prevenção enquanto seres humanos. A gente tem muito pouca noção do quanto determinados comportamentos seguidos podem fazer mal para a gente, podem ser nocivos para a gente. Então, quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu entrei numa outra residência de medicina tradicional chinesa, acupuntura, moxa, ventosas, e aquilo era muito difícil. Eu fiquei uns 8 meses nessa Já fiz residência, tudo lá isso no aí, eu Yangtze. acho, hein? Já fiz uns negócios desse aí. Muito bem, você está coberto de razão, tem que fazer mesmo. Depois de um tempo, eu conheci o Ayurveda. Ayurveda é um nome difícil mesmo. Muito poucas pessoas conhecem, têm o conhecimento da medicina tradicional indiana. É uma medicina baseada em escrituras que tem mais de 10 mil anos, algumas delas. Todas essas escrituras, Denis, são escritas em poesia. Olha que coisa mais profunda. Em sânscrito, que é um dos idiomas mãe, assim, da humanidade, e eles são escritos em poesia. E isso é basicamente um manual de como você deveria levar a vida para ter muita saúde. Então, eles falam coisas como: você tem que passar óleo na sua pele para você ter uma pele hidratada, você tem que fazer cocô todo dia, você tem que fazer xixi todo dia de uma cor clarinha, você não pode ter muito muco na língua, mas um monte de coisas. Que é basicamente, Denis, você se Ou seja, observar, um você entender alfabeto quem é. inteiro, né? O alfabeto Um inteiro. alfabeto inteiro. Isso mesmo, um alfabeto inteiro. E aí, na minha prática cirúrgica, eu vejo muitas coisas do extremo, sabe? Inflamações bizarras de intestino, onde a pessoa perde o intestino por causa de uma inflamação bizarra. E, obviamente, eu não estou querendo culpar X ou Y pessoa, paciente. Não, é toda a nossa construção de ser humano, de Claro, mundo, de toda a cadeia, planeta. né? Toda a cadeia. Toda a cadeia, onde a gente consome coisas, onde a gente é meio orientado a consumir coisas e fazer coisas de uma maneira que não é benéfica para a gente, ponto. E existe um movimento fortíssimo de humanos da atualidade de voltar um pouco, um passo atrás e pensar: peraí, é tudo isso de remédio mesmo? É tudo isso de tratamento? É tudo isso de cirurgia? É tudo isso? Não tem o que fazer? A ponta da corda é você envelhecer muito, muito debilitado e é isso? E não é isso, né? E não é isso. E eu não trato a coisa de você revolucionar e você ser 100% perfeito e virar vegano e correr 10 quilômetros e fazer yoga 7 dias na semana. Não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo é, sim, humanizar um pouco mais a situação onde você precisa olhar para a sua comida de uma maneira um pouco mais amistosa. Você precisa se hidratar. Fantástico. Você precisa estar indo ao banheiro, que são as nossas necessidades fisiológicas mais básicas. Não é normal você ter diarreia todo dia. Não é normal você ficar 4 dias sem fazer cocô. Não é normal você ter muita espinha na pele. Não é normal você ter dores crônicas nas articulações, nas costas, boca seca, ataques de ansiedade. Então, a gente normalizou uma coisa e foi medicando coisas, porque a gente foi se desenvolvendo muito na farmacologia e várias outras coisas, e passou a ser normal você tratar tudo com uma substância exógena. Claro, Neosaldina diariamente. Exato, exatamente. Entendeu? E aí as coisas que vêm de dentro, por que tá doendo? Mas por que tá doendo todo dia? Não é possível. Fantástico. Né? Se você já... Então, esse é o plano. O plano é introduzir atividades cotidianas de mais responsabilidade com a gente mesmo. Maravilhoso. O plano envolve você dosar vitaminas, o plano envolve você, às vezes, suplementar vitaminas, claro. Aí não é... O pano de fundo, Denis, não é exatamente a clínica médica. A clínica médica ajuda essa observação sua, diária. Tenho dor de cabeça todo dia. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Vamos olhar para isso. Fantástico, fantástico. E você já tem feito isso como na prática, Laura? Eu atendo, Denis. Na verdade, desde que eu comecei a estudar isso, a minha aplicação com os pacientes das mais diversas áreas onde eu atuo já existe, porque eu faço muita cirurgia de pele também. Uhum.
Então, as pessoas têm cistos, as pessoas têm lesões de pele bizarras, Denis, dermatites que não tem diagnóstico, a pessoa faz 6 biópsias, a dermatite da pessoa não tem diagnóstico, e aquilo é de dentro para fora. Então, eu já oriento desde que eu comecei a conhecer essa medicina, assim, lá na biópsia, eu tô lá e falo, senhora, a senhora é muito ansiosa? Sou muito ansiosa. A senhora perdeu alguém recentemente? Perdi. A senhora, não sei, e eu tento aplicar um pouquinho ali. Senhora, por favor, tome chás, tome XY chá, fortalece o seu fígado, a tendência disso aqui é dar uma neutralizada, evite consumir isso, evite consumir muito fermentado, enfim. Maravilhoso. Todo lugar que eu posso aplicar, eu aplico. Mas eu estou atendendo particular já desde o início do ano, e eu tenho tido vivências maravilhosas, Denis. Incrível, Maravilhosas. Laura, incrível. Muito satisfeita de conhecer essa parte. Incrível, incrível porque você junta a poesia da planilha de Excel, né? Você é uma médica formada. Você consegue Mas é unir, isso. sim. Você consegue fazer essa dualidade de maneira muito que você possa acessar as pessoas, né? Porque as pessoas, quando você vem só com a poesia, o mundo tem lá as suas barreiras, né? Mas quando você mostra, por exemplo, o seu CRM, talvez isso atinja e possa acessar mais. E fazendo essa dualidade entre a poesia e a planilha de Excel, talvez seja um belíssimo movimento teu, Laura. Belíssimo movimento. Muito obrigada, Denis. Eu sinto isso também. E uma das coisas que eu mais sinto é que a pessoa ou ela quer ser a planilha do Excel ou ela quer ser a poesia. Sim. E isso é impossível, porque essa palavra que você usou é um retrato da nossa realidade, que é dualidade. Você não vai conseguir comer brócolis e cenoura a semana inteira. Perfeito. Você vai ter os seus momentos e tal, e você precisa ter uma caixa de ferramentas sua para correr atrás de determinado prejuízo e para manter um equilíbrio, e de vez em quando você vai enfiar o pé na jaca e tá tudo bem. Uhum. O pichote é necessário, Laura. O pichote é necessário, Dodô, meu coração para você. Ô, Laura, diz uma coisa, você consegue utilizar isso para você? Isso te transforma? Consigo. Isso, porque eu acredito piamente nisso, de dentro para fora. E de que maneira isso te modificou e te modifica? Denis, é um caminho sem volta. A partir do momento que você vai conseguindo se entender, é um caminho sem volta. Tipo isso que eu falei no começo da terapia. Não tenho nada para falar, eu devia estar na terapia, eu devia, ponto. Porque as questões estão aí todos os dias. A vida não vai mudar, o que vai mudar é a sua maneira de olhar para determinado ponto. E quando a gente consegue ter uma ótica, porque a gente se preocupa, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso trabalho, com o nosso isso, com o nosso aquilo, mas em que momento a gente tem saudade da gente? A gente não tem saudade da gente porque a gente não olha muito pra gente. A gente olha para as coisas que envolvem a nossa existência. Mas parar assim e pensar, por que eu tô irritado? E fazer uma análise mesmo. Quando vem o estímulo, alguém me irritou. A moça lá bateu no meu consultório e veio colocar mais um paciente encaixado numa agenda que já tá lotada. Tá, o que me irritou? Foi a moça? Foi o prontuário? Foi o sistema? Sou eu que não consigo aceitar que isso é desse jeito? Sabe? Sim. Então, isso me transforma todo dia, Denis, porque é um caminho sem volta. Cada momento em que você percebe o que foi que eu fiz para estar de X ou Y jeito, e você consegue ver se aquilo te fez bem ou não, você está se transformando. Então, eu acho que o meu caminho ainda é muito longo, muito longo. Eu acho que é um projeto para a vida inteira. A gente só vai ver lá o resultado final nos últimos dias mesmo da nossa vida, que é quando a gente diz que a gente para fazer uma reflexão e tudo. Mas todos os dias, Denis, com a relação com a comida, com a relação com o meu autocuidado mesmo de mulher, com a relação com o meu corpo, com a relação com a minha mente, com as minhas relações interpessoais, com o meu trabalho, com tudo, com tudo. Quando você começa mesmo num processo,
E não precisa ser rápido. É isso que eu falo para as pessoas no consultório, quando eu consigo ter tempo de Total. atender alguém, ou no posto, ou na cirurgia, ou no particular, que eu falo. Sim. Não precisa ser tudo hoje. Você não precisa ser a planilha do Excel hoje e nem a poesia. Você vai se encontrar e desencontrar disso várias vezes. Você só não esqueça que tem várias vertentes dentro de você. Uhum. Se comunique com a que você gosta mais, por mais tempo. E as nuances vão continuar aparecendo, mas você vai ter ferramentas para lidar com elas. Sim, total, total. Vem muitas pessoas, Laura, a relação que eu faço, eu novamente compacto com tudo que você disse. As pessoas Seu buscam, lindo. quando elas chegam até mim, elas buscam muito a alta performance. Elas querem potencializar o seu discurso, a maneira como elas oferecem o que elas oferecem. E antes da alta performance, vem a auto-performance. E o processo é sempre de dentro para fora. E eu fico sempre imaginando aquela listinha, né? Das coisas que você mais gosta. Escreva aí para mim. Quanto tempo você demoraria para escrever o teu nome, né? Sim. Eu fico pensando nisso. E eu concordo contigo. A transformação para o outro, ela começa em você. Ela começa sempre de Totalmente. dentro para fora, até porque de fora para dentro tem sempre um prazo de validade, né? Muito bonito, Sim. Laura. Muito bonito. Ô, Laura, aqui, para a gente finalizar essa brincadeira, eu vou te provocar, eu vou te colocar uma série de situações e você aí me responde de sopetão. Sem pensar. Tá bom. Sem pensar. Tá, Pode vou ser? tentar. Pode ser, claro. Psicologia ou psiquiatria? Psicologia. Com remédio ou sem remédio? Depende de cada caso. O teu. O meu é sem remédio por enquanto. Maravilhoso. Todo médico se sente Deus? Não. Embora você já tenha respondido, eu vou te perguntar de novo. Por que a medicina? Eu não sei até hoje. Eu posso inventar qualquer resposta aqui para você. Eu não sei até hoje. Tá. Eu só sei que foi assim e será assim até o último dia da minha existência. Se desse para você escolher, Laura, entre a prosperidade ou a liberdade, qual que você escolheria? A liberdade. O que você faria com ela? Tudo que eu faria sem liberdade e com prosperidade. Você prefere a música ou o silêncio, Laura? A música, com certeza. E você fica em silêncio com quem? O silêncio, ele não é uma técnica que está na vida de todo ser humano com tanta naturalidade. Então, o silêncio para mim tem sido aprendido. Eu não nasci com o silêncio. Ele nasceu em mim, mas eu não nasci nele. Uhum. Eu venho nascendo nele dia após dia, de uns tempos para cá. Então, eu fico em silêncio com a Laura, de verdade. E ela é ótima. Você sonha em ter filhos? Não sei se eu sonho, mas eu quero ter. Quantos? 2. Soweto ou raça negra? Soweto, disparado. Uma princesa da Disney. Ai, uma bem moderna. Eu não sei muito as princesas da Disney, mas as modernas me agradam muito mais. Mulher ou homem, Laura?
mulher. Dá para ficar rico sendo médica? Eu acho que dá, mas precisa de muito trabalho, muito trabalho. No meu caso, e no caso de muitas outras pessoas médicas que eu conheço, precisa de muito trabalho. O que você faz com o teu dinheiro? Pago boleto, como todos os outros seres humanos na Terra. E o que sobra? E como que sobra? Denis, o que sobra é celebrado, sabe? O que sobra é celebrado, o que sobra vira viagem, vira minha família, vira os meus amigos, vira celebração mesmo. Cerveja ou vinho? Não? Ambos? Você ia falar alguma coisa, eu te cortei? Não? Não. O que é Deus, Laura? Deus. Deus é a mais pura forma da natureza possível. Deus é palpável. Deus existe. Deus precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado. Deus é a gente, Deus é a natureza, e essas coisas precisam ser olhadas, cuidadas e trabalhadas. E quem é você? Eu sou uma pessoa, uma humana que está no caminho, nesse momento muito alegre, buscando dentro de mim cada vez mais alegria. Eu acho que um caminho com alegria, um caminho com sorriso, um caminho com felicidade, é um caminho de prosperidade e de liberdade. Então, eu sou atualmente uma mulher médica, uma profissional dedicada, uma parceira que está buscando ser cada dia melhor para o parceiro, uma pessoa que ama estar perto da família e dos amigos, e que descobriu que a fonte de energia dela está nas relações. Isso é uma descoberta humana para essa pessoa que eu sou. Laura, quadro encerrado. Eu quero te dizer uma coisa. Muito obrigado por este encontro. Eu fico muito feliz de ter te encontrado nessa porra dessa vida. Tenho muita lembrança boa de você, das poucas vezes que a gente se encontrou. Sempre Sim, lembro de todas você com foram muito ótimas. afeto, sempre lembro de você com muito afeto, muito, saiba disso. Eu também. Te ofereço aqui um registro público honesto. Toda vez que eu lembro de você, eu lembro de você com muito carinho. Você está com uma voz maravilhosa. Embora você, no começo, claro, tenha ficado um pouco nervosa, o que é absolutamente comum. A gente não participa de podcast todos os dias da nossa vida. A gente não responde todos os dias da nossa vida. Mas quero te dizer que você está segura, você está com propriedade. Quando você abre a boca, sai sempre uma informação junto com o afeto. Ou seja, essa dualidade entre a poesia e a planilha de Excel tem sido muito bem ofertada por você. E eu fico muito feliz que você tenha usado e esteja usando o espaço do Instagram, da internet, para que a sua voz seja ouvida, porque ela precisa ser ouvida. Fico muito agradecido por essa 1h30 que você está aqui. E fico assim muito com vontade de dizer que a tua família inteira, inclusive a tua mãe, deve estar muito óbvio, você já deve ter ouvido isso, porque é o que você de fato merece. Muito orgulhosa da humana que você está se tornando e exercendo. A tua humanidade tem sido muito bem exercida por você. Que você continue. Você está o máximo. Mesmo e mesmo. Denis, eu que quero te agradecer
por essa oportunidade. Você é um excelente condutor de encontros. E foi por isso que eu acho que eu consegui expressar aqui as coisas que eu expressei. Você é um cara muito generoso. Esse seu olhar de ter falado sobre a minha voz, a minha maneira de me comunicar, isso é muito empático da sua parte. Você é uma pessoa extremamente empática, um cara extremamente inteligente. E eu te admiro muito por todas as suas nuances, por todas as suas vertentes. Eu estou muito agradecida de ter tido essa conversa com você. Essa conversa, com certeza, me ensinou muito sobre mim, porque eu acho que são poucas as oportunidades que a gente tem de se ouvir dessa maneira também. Total. Então, você me trouxe coisas incríveis. Eu te agradeço demais. Olha aí, agora que a gente está recheado por elogios, a gente pode ir embora feliz. Ô, Laura, obrigado, mesmo, do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Muito incrível o trampo que você tem feito aí. E faça mais, E o bicho. seu também. Faça mais. Muito obrigada. Faça Estamos mais. juntos. Faça mais. Ó, beijo gigante pra tu. Um beijo grande, querido. Obrigada, obrigada. Obrigado você.